O senhor avalia que as críticas e as acusações são transfóbicas? Érica Hilton, você contratou maquiador, sim ou não? Já realizaram, sim, maquiagens em mim. Agora a gente vai abrir a nossa programação para uma discussão que ganhou as redes sociais, que é o caso Érica Hilton. Ou seja, a contratação dos dois cabeleireiros e maquiadores para o gabinete dela e também o pedido de ressarcimento sobre gastos hospitalares, gastos de uma cirurgia feita pela deputada. Érica Hilton teve reembolso de quase 25 mil reais por cirurgia no nariz, não. Érica, para de cagar na cabeça dos eleitores do PT e do PSOL. Essa é a minha função. Você não para de humilhar os eleitores de esquerda. A direita vai ficar sem trabalho dessa maneira. Depois de você contratar dois maquiadores com dinheiro da Câmara dos Deputados, contratar como assessor parlamentar. Depois de você ir para Lisboa para atividades com fins políticos, de repente tropeçar em Paris e acabar num show da Beyoncé 1.200 quilômetros depois, agora essa. Você pegando reembolso da Câmara dos Deputados para fazer cirurgia no nariz. Meu Deus, para de cagar na cabeça dos eleitores de esquerda. É eu que gosto de fazer isso. Para com isso, por favor. Mas enfim, de toda maneira, como eu não tenho dois maquiadores aqui no meu gabinete, como eu tenho advogado, mais uma vez eu vou entrar com um processo na Câmara dos Deputados pedindo a sua cassação por improbidade administrativa, por usar algo que deveria ser dinheiro público para fins privados, né? Então, aguarde o processo e, por favor, Érica, para de humilhar os eleitores de esquerda dessa maneira, né? Essa é a nossa função, tá? Pelo amor de Deus, cada um no seu quadrado. Agora nós vamos inicialmente entrevistar o deputado estadual Guto Zacarias. Ele acionou a Procuradoria-Geral da República e pediu a investigação sobre o reembolso pela Câmara dos Deputados dessa cirurgia realizada pela deputada federal Érica Hilton. O procedimento, segundo divulgado pela própria parlamentar, teve custo total de R$ 24,7 mil. O caso reacende o debate sobre os critérios de uso da cota parlamentar e os limites para o ressarcimento de despesas médicas. Deputado, muito obrigado por estar presente nos estúdios da CNN em São Paulo. Eu gostaria primeiro que o senhor apontasse quais irregularidades o senhor avalia que houve nesse procedimento feito pela Érica Hilton. Boa tarde, Uribe. Boa tarde todo mundo, toda a nossa audiência da CNN. Um prazer estar falando aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, são dois processos diferentes, tá? Os dois na Procuradoria-Geral da República, os dois na Corregedoria da Câmara dos Deputados, pedindo, sim, a cassação da deputada Érica Hilton. No primeiro, porque foi amplamente divulgado pela imprensa, aprovado que ela contratou dois maquiadores com verba de gabinete, né? Ou seja, improbidade administrativa, usando para fins privados, né? Para ganho dela e não ganho da população, e não ganhando o mandato dela, algo que deveria ser uma causa pública, usando dinheiro público para fins privados. E a segunda, também um processo na Procuradoria-Geral da República, porque ela também é amplamente divulgado pela imprensa, pediu ressarcimento para uma causa estética, né, uma cirurgia no nariz, verba que era para ser usada apenas na área da saúde. Então, os dois processos, mesmo que sejam diferentes, buscando ali a cassação da Érica Hilton por improbidade administrativa. Agora, diante de precedentes anteriores, né, o senhor acha que esses recursos eles vão prosperar também, é claro, diante da defesa da Érica Hilton, né? Em relação a essa cirurgia, ela se defendeu, disse que era uma questão de saúde e não estética, ao contra-argumento, ao argumento que o senhor apresentou. Ela deixou claro que ela fez um processo que inicia num processo de saúde e depois vai terminar com um processo estético, ou seja, o fim é um processo estético usando o dinheiro público para um processo estético completamente bizarro, né? A gente sabe do espírito de corpo da Câmara dos Deputados, a gente sabe que é muito difícil um deputado ser cassado, ele ser punido na Câmara dos Deputados, mas a nossa função é tentar moralizar a política, né? Nós, nosso mandato, o Movimento Brasil Livre, que é o movimento que eu integro, estamos cansados de ver na política brasileira gente usando dinheiro público de uma maneira completamente equivocada, né? O servidor público quer mais se servir da população do que servir a população. Isso está completamente errado e sempre que isso acontecer, independente de ser de esquerda, ser de direita, ser do PSOL, ser de qualquer outro partido, do centrão ou da direita, nós vamos estar lá para proteger a população. Ela disse que foi uma sinusite, na verdade, tratamento de saúde, e que ela pagou a parte, a cirurgia no nariz parlamentar, mas aí a gente analisa também o cenário desses reembolsos. Tem um dado recente que é assustador. Vou citar para vocês, nos últimos 6 anos, houve pedidos de reembolso de parlamentares de 100 milhões de reais. Teve, por exemplo, o caso de Marco Feliciano, do PL de São Paulo, que chegou a gastar 157 mil e pediu um reembolso por uma cirurgia nos dentes, ou seja, um tratamento odontológico. Mas a gente vê que a Câmara dos Deputados, primeiro,
ela tem já um corpo de médicos. Depois, ela já tem o plano de saúde. E aí fica com essa zona cinzenta dos pedidos de reembolso. Talvez, né, parlamentar, seria necessário rediscutir isso. Se já tem um plano de saúde, por que os parlamentares não aderem ao plano de saúde em vez de fazer procedimentos que não estão incluídos nele, né? Uribe, você está tocando no cerne da questão. Eu sou o deputado estadual mais econômico de São Paulo, eu recusei todos os privilégios que eu tenho direito e recentemente a gente bateu a marca de economia de R$1 milhão. Mas essa não é a visão que a população tem dos políticos brasileiros, porque do mesmo político, né? Eu sou um deputado estadual que faz economia de verba de gabinete, economia de salário de assessores, economia de privilégios, recusa todos esses auxílios que todo mundo sabe que os políticos têm direito ou privilégio. A gente tem uma deputada como a Erika Hilton que gasta horrores no gabinete dela, uma deputada que eu julgo uma deputada improdutiva e extremamente gastona, né? Seja com verba parlamentar, seja contratando para o corpo técnico dela, assessoria parlamentar, 2 maquiadores e agora pedindo ressarcimento de um processo que pode até ter começado com um problema de sinusite, mas ele vai combinar no processo estético. A gente precisa urgentemente moralizar a política. Você citou corretamente o caso do Marco Feliciano, que é um político de direita. E se eu fosse deputado na época desse caso do Marco Feliciano, teria ingressado também com processo na Procuradoria-Geral da República. Eu não quero saber se é um político de esquerda ou se é um político de direita. Se está gastando dinheiro da população de uma maneira equivocada, eu vou estar lá para processar. Eu tenho o apoio também do Kim Kataguiri, que é deputado federal, portanto pode atuar sobre esse caso aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília. O senhor tem informações se ele já levou isso adiante, conversou com os seus pares, com a cúpula da Câmara Federal, vai tentar levar adiante mesmo essa questão interna, mesmo diante da dificuldade que o senhor aponta, né, de um certo corporativismo? O Kim Kataguiri, né, que ingressou nessa ação junto comigo, meu colega de Movimento Brasil Livre, além de ingressar com essa ação na Procuradoria-Geral da República, também já está articulando lá em Brasília para a gente andar o mais rápido possível com esse caso contra a Erika Hilton. Deputado, agora jogar uma provocação para o senhor. Nas redes sociais, as críticas feitas a Erika Hilton depois das respostas dela estão sendo consideradas transfóbicas. O senhor avalia que as críticas e as acusações são transfóbicas? Olha, Uribe, é uma muleta que a Erika Hilton sempre usa nesses casos, né? Todos os ataques que fazem a ela diz que é um ataque transfóbico. Né? Eu ia até falar, se for chorar, manda áudio. Mas ela já mandou. Vamos escutar? Isso é louco, não compensa. Isso é mais um episódio de manchar a minha imagem e esse pedido de cassação é o ápice do desejo deles. Eles não me querem dentro do parlamento. Eles odeiam a minha voz, odeiam o meu mandato, odeiam o trabalho sério que eu realizo dentro da Câmara, mas fora dela, odeiam a maneira como eu consigo me comunicar com a sociedade fora das bolhas, odeiam o trabalho que eu faço ao lado dos trabalhadores, por exemplo, com o fim da escala 6x1, na defesa do povo palestino, nos direitos da comunidade LGBTQIA+, e fazem de tudo para destruir a minha imagem. Fazem de tudo para me colocar em uma situação ruim às vésperas das eleições, porque sabem da minha capacidade de transformar as realidades e de levar para a política corpos e vozes que nunca puderam estar lá. Foram capazes de usar um tweet de uma pessoa qualquer, que inclusive temos prova, dava em cima do meu assessor e não foi correspondido, para dizer que eu contrato alguém para ser maquiador. Ambos os meus assessores são assessores com qualidade, são maquiadores sim, ótimos maquiadores, mas não são apenas maquiadores. São 2 pessoas LGBTs com formação profissional, com graduação, que atuam em pautas importantes para o meu mandato, como a pauta LGBT, como pautas das cidades, pautas nos interiores, articulação com movimentos sociais, fazem interlocuções das mais diversas áreas, acompanham nas comissões, por exemplo, basta ver as imagens das comissões aí na Câmara dos Deputados, fazem um trabalho sério para dar sustentação ao meu mandato. E vez ou outra, de maneira corriqueira, acabam fazendo minha maquiagem também, porque são maquiadores, fora do horário de trabalho, podem fazer maquiagem para outras pessoas, são profissionais da maquiagem, os conheci sendo profissionais da maquiagem, mas por serem meus amigos, por serem da minha comunidade, chamei para o meu mandato para que cumprissem um trabalho importante nas pautas que nós tocamos diariamente e são vozes necessárias. Me acompanham nas viagens, ajudam a fazer foto, preparam os briefings, tudo isso é muito fácil de ser comprovado, mas a extrema-direita, com medo, porque sentem medo de mim e da minha voz, produzem essas narrativas. Eu já vi defesa ruim, mas essa aqui da Erika Hilton, ela se supera. Sim, eu realmente odeio quase tudo que você faz, Erika Hilton, mas não tem nada a ver com transfobia, com homofobia, tem nada a ver. Eu só não quero que você contrate com dinheiro público gente pra fazer coisa que é privada. Contratar com dinheiro público, com verba de gabinete, com assessoria parlamentar, maquiador, você confessa. Confessa que eles são maquiadores, confessa que eles fazem a sua maquiagem, confessa que eles te acompanham em viagem pra fazer a sua maquiagem, confessa que conheceu eles como maquiadores. E depois você contratou e depois descobriu ali coisas que eles podem fazer na área parlamentar.
eu não vou cair nesse papinho. Eu odeio boa parte das coisas que você falou, odeio esse papinho furado de ficar passando pano pro regime iraniano, enquanto aqui no Brasil finge que defende a pauta LGBT. Mas de qualquer maneira, como eu disse, né? Se for chorar, manda áudio, mas pelo jeito você já mandou. Além de me bloquear no Twitter, que eu não sei se é uma coisa ruim ou boa, já que eu não vou ver os seus péssimos tweets, né? Mas assim, você tá ali confessando que contratou os seus maquiadores. Isso tem nome. E o nome não é transfobia. O nome não é homofobia. O nome é improbidade administrativa. Usar dinheiro público para fazer coisas que são privadas, de interesse privado seu. E é por conta disso que eu entrei com um pedido de cassação na Câmara dos Deputados contra o mandato da deputada Erika Hilton. Não é por transfobia ou homofobia, é por improbidade administrativa. Compartilhe esse vídeo. Não vamos deixar ela maquiar mais esse absurdo. Você disse que ela vai aparecer aqui daqui a alguns minutos para falar contra mim, se defendendo, claro, é o direito dela. Eu não vou acusar que ela está sendo racista. Eu também ingressei contra vários processos contra a primeira-dama, a Janja. Ela não é transexual, mas ela é mulher. Aí falam que é um ataque machista. Quando eu ataco, por exemplo, o presidente Lula, que não é transexual nem mulher, aí dizem que é preconceito contra nordestinos. Aí se eu fizer um ataque contra o Bolsonaro, vai dizer que eu tô fazendo um ataque contra movimentos sociais. Ataquem o mérito da questão. Erika Hilton, você contratou maquiador? Sim ou não? Erika Hilton, você fez um processo com dinheiro público estético? Sim ou não? Eu não tenho nada contra os transexuais, nada contra os homossexuais, nada contra as mulheres, nada contra os nordestinos. Meu problema é com o político que gasta o dinheiro público de uma maneira irresponsável. Deputado, obrigada pela conversa. Aqui no nosso Bastidores CNN, nós ouvimos o deputado estadual Guto Zacarias. Até uma próxima, um bom trabalho. Obrigado, CNN.